Eu precisava, sempre nas madraças, em primeiro lugar, dar uma carta, apresentar uma carta de visitas. E a minha carta de visitas era: eu sou brasileiro, mostrava o broche, que eu carregava sempre comigo, com a bandeira brasileira. E, em segundo lugar, dizia, porque eles, em geral, não conheciam o Brasil. O Brasil é um país com uma grande população muçulmana e o meu objetivo aqui é mostrar o que está acontecendo, é mostrar a realidade. Isso, de alguma maneira, desarmava as pessoas. Mas, em vários momentos, seja na fronteira, seja cobrindo manifestações, se sentia claramente hostilidade. Era melhor e era prudente não se movimentar, por exemplo, da mesma maneira como a gente se movimenta numa cidade da Europa ou numa cidade dos Estados Unidos. Nunca te confundiram com americano? Nunca me confundiram com americano. Eu, quando explicava onde ficava o Brasil, porque às vezes me perguntavam, o Brasil fica perto da Tchecoslováquia? A Tchecoslováquia, como o Paquistão e o Afeganistão, foram países que em algum momento tiveram relações com a União Soviética. Muitos profissionais, especialmente da área da saúde, estudaram em países da Cortina de Ferro. Então, a Cortina de Ferro era aquilo que eles podiam visualizar como mais distante. E eu dizia que o Brasil fazia parte do continente americano. Quando eu falava América, isso era uma senha para criar desconfiança, criar desconforto. E aí era preciso todo um trabalho de explicação. E aquela velha história de usar o futebol como argumento de convencimento, por exemplo, a coisa da camiseta da seleção brasileira, tivesse que usar a mão desse artifício também, não? Eu levei 2 camisetas e trouxe as 2 de volta. Não tive a oportunidade de entregar para ninguém, nem houve nenhuma situação em que a camiseta pudesse me abrir portas. O que eu percebi lá é que, em primeiro lugar, entre os paquistaneses, o futebol não é um esporte de massas como é no Brasil e como é na Europa. Os paquistaneses, como um país, um povo colonizado por britânicos, preferem o rugby, preferem o cricket, mas os patanes, que são a etnia de onde provém o Talibã, que é uma etnia muito importante dentro do Afeganistão e dentro do Paquistão, apreciam muito futebol, jogam futebol, tanto é que o Talibã, entre outras medidas absurdas que adotou dentro do Afeganistão, proibiu os jogos de futebol num primeiro momento e, num segundo momento, permitiu jogos de futebol sem que as torcidas pudessem falar os nomes dos times, tinham que dizer Deus é grande. Foi disciplinado por um decreto do Talibã. Mas com os patanes sempre conversei muito sobre futebol, com muita curiosidade, e às vezes isso era um problema, porque eles queriam saber, era um momento em que o Ronaldo Nazário vivia uma fase difícil na carreira, estava lesionado, e eles queriam saber o que acontecia com o Ronaldo, queriam saber como ele era, de onde era a família dele, onde ele tinha nascido. Isso ocorreu com iranianos também, que eu conheci no Paquistão. Essa curiosidade, esse amor pelo futebol e essa referência da seleção brasileira era uma coisa muito presente no meu contato com eles. Dentro dessas questões de proibições, a gente vê ali, por exemplo, a internet hoje se proibindo, o YouTube, Facebook, essas coisas, essas redes sociais dentro do país do Paquistão. A minha curiosidade é assim, quando tu chegavas e abordavas essas pessoas, tu queria a opinião delas, muitas vezes sobre questões que poderiam ser críticas na sua vida, seja a guerra ou seja o seu dia a dia. Como é que é a liberdade de expressão, ele chegar e te contar uma coisa sobre aquilo que ele pensa, sobre a sua própria identidade? O país, em 2001, vivia sob uma ditadura militar. O presidente era um general, Pervez Musharraf, e a ditadura já durava 2 anos. O Congresso estava fechado, a Suprema Corte estava amordaçada e, portanto, as pessoas tinham medo, de fato. Como ainda hoje tem, certamente, porque nós não estamos falando de um país com uma democracia plena, nós estamos falando de um país com pouco mais de 50 anos de existência, com uma história convulsiva, com uma história em que uma boa parte dos chefes de Estado ou foi derrubada, ou foi assassinada, ou foi alvo de atentados. Então, o medo de falar das questões políticas é permanente. Há um jogo duplo, há um baile de máscaras na questão do debate político. A pessoa tem uma opinião que ela considera que vai ser a opinião aceita por todos. E depois de algum tempo de conversa, ela vai mostrar a sua verdadeira opinião.
Isso, então, para o jornalista é um desafio, porque é preciso saber filtrar isso e saber ganhar a confiança das pessoas para que elas te deem informações. E o teu livro é um pouco um trabalho etnográfico, assim, porque, na verdade, tu tem uma parte grande da reportagem, né? As informações estão ali, mas tem muito disso, assim, daquilo que é preciso acontecer para que tu, como jornalista, pesquisador, digamos assim, obtenha essas informações, né? Vai para o campo. Sim, eu não quis fazer um livro simplesmente reproduzindo as reportagens, justamente pelo que eu falei antes. Eu acho que faltam para nós informações a respeito da história, a respeito da realidade do Paquistão, do Afeganistão, do Oriente Médio de uma maneira geral. Eu acho que esse talvez seja talvez o grande motivo pelo qual nós precisemos ter jornalistas brasileiros cobrindo as grandes questões mundiais e analisando, refletindo sobre isso, para que nós não pensemos que estamos sozinhos no mundo.